Por que a gente repete as mesmas coisas? Olá, sejam muito bem-vindos ao vídeo de hoje. Meu nome é Carla. Hoje a gente vai falar sobre um tema aí polêmico e intrigante aí dentro da psicanálise, eu diria assim, mas que é um tema aí que muita gente tem uma curiosidade de saber, né? No qual a gente leva aí para além da nossa jornada. Você já percebeu como às vezes a vida parece aí um modo replay? A pessoa muda, mas o relacionamento é praticamente o mesmo. O trabalho muda, mas o problema continua igual. Você promete que agora vai agir diferente. Quando percebe, fez exatamente a mesma coisa. E aí vem a pergunta: meu Deus, por que eu repito tanto? Na psicanálise, a repetição não é só coincidência. Muitas vezes a gente repete aí sem perceber. A gente repete sentimentos, escolhas, padrões, até dores. E o mais curioso, quase nunca fazemos isso porque queremos sofrer. A repetição geralmente é uma tentativa inconsciente de resolver aí alguma coisa. Então hoje eu quero conversar sobre isso de um jeito leve, né? Sem uma linguagem complicada, usando aí exemplos aí, né, do nosso cotidiano. Porque entender a repetição talvez seja uma das formas mais importantes de começar a mudar. Então a gente fala ali, né? A pergunta que não quer calar: o que é repetição? Na psicanálise existe uma ideia muito famosa de que a gente tende a repetir experiências emocionais mesmo quando elas nos fazem mal. É estranho pensar nisso, porque racionalmente ninguém quer acordar dizendo: hoje eu quero entrar em mais um relacionamento problemático. Mas aí o inconsciente ele não funciona pela lógica. Ele funciona pelo familiar, pelo que é conhecido. E às vezes o familiar não é saudável, só é conhecido mesmo. Né? Por exemplo, uma pessoa que cresceu num ambiente em que precisava sempre agradar para receber afeto, e aí na vida adulta ela pode acabar entrando em relações onde continua tentando merecer amor. Ou alguém que cresceu sendo muito criticado pode virar um adulto que vive tentando provar o seu valor o tempo todo. Então, isso não é fingimento, isso não é teatro, não é fraqueza. Isso é repetição psíquica. O cérebro, ele ama a previsibilidade. E o inconsciente ama aquilo que reconhece, mesmo que isso doa. Então, vamos trazer isso aí para a vida real, né? Através de exemplos. Em relacionamentos, né, a gente pode dizer sobre aquela pessoa que sempre diz: eu só atraio gente complicada. Aí você observa todos os relacionamentos têm a mesma dinâmica. E aí essa pessoa, ela se doa demais no relacionamento, aí o outro se afasta, ela tenta mais ainda e aí ela termina frustrada. Aí ela muda de pessoa, né? Muda o nome, muda o rosto, mas o roteiro continua o mesmo, igual. E muitas vezes essa pessoa não está procurando um sofrimento. Ela só está ali tentando, né, inconscientemente viver de novo uma sensação aí antiga. Talvez buscando um final diferente dessa vez. Como se a mente dissesse: talvez agora eu consiga ser escolhida. Né? É sempre assim. Aí a gente pula para um exemplo de trabalho, relações no trabalho. Tem gente que vive exausta, porque nunca consegue dizer não. Aceita tudo, resolve tudo, carrega tudo. Eu já vivi isso. E depois até sente raiva do porquê ninguém reconhece. E normalmente ninguém reconhece. Só que, sem perceber, continua repetindo o papel de quem precisa ser útil o tempo inteiro para poder se sentir importante. Temos também a autossabotagem, né? Que é outra repetição aí muito comum. Quando a pessoa ela está perto de conseguir ali algo bom, ela trava, ela procrastina, ela some, desiste, ela cria uma confusão e aí pensa: nossa, eu estrago tudo. Mas muitas vezes existe um medo inconsciente ali.
Porque crescer, mudar ou aí ser feliz também assusta. O novo ele dá medo. E até a felicidade, ela aí pode dar medo. Então, por que a gente repete? Né? Por que a gente está repetindo sempre? Então, aqui entra uma ideia muito interessante, né, na psicanálise, que aquilo que não foi elaborado tende a se repetir. Ou seja, experiências emocionais mal resolvidas, não simplesmente elas desaparecem, elas voltam. E aí elas voltam como? Às vezes em forma de escolha, em forma de sintoma, em forma de padrão de repetição, né? É como se a mente estivesse tentando ali reorganizar algo que ficou em aberto, algo que não ficou resolvido. Então, pensa numa música travada. Ela fica ali repetindo o mesmo trecho. Não porque ela gosta daquele pedaço, mas porque ela não conseguiu continuar. Então, muitas repetições emocionais, elas funcionam assim. E tem outro ponto importante. A repetição, ela dá a sensação de controle, né? Mesmo quando uma situação é ruim, o conhecido ali vai parecer mais seguro do que o desconhecido. Por isso, algumas pessoas preferem relações ruins conhecidas do que experiências novas, onde não sabem ali o que esperar daquilo, inseridas nesse contexto. O ser humano, ele sempre não escolhe bem, né? Ele escolhe aquilo que parece familiar, falando das pessoas que estão inseridas no padrão da repetição. Então, como começar a quebrar a repetição, né? A gente precisa entender que o que é repetido também pode ser percebido. E quando algo é percebido, começa a existir a escolha. Porque enquanto a repetição é inconsciente, ela vai te parecer um destino. Quando ela ganha consciência, ela vira uma possibilidade de mudança. E não, mudar não acontece da noite para o dia. Né? Primeiro a gente vai perceber, depois a gente estranha, depois a gente tenta agir diferente, depois a gente repete de novo, depois a gente percebe mais rápido. Então, a mudança emocional, normalmente, ela não é linear, ela é um processo. A pergunta muito poderosa é: por que isso me é tão familiar? E você não deve se perguntar por que eu sou assim. Não, mas de onde eu aprendi isso? Essa pergunta, ela muda tudo, porque ela troca culpa ou julgamento pela compreensão. E entender a própria história não é passar pano para tudo, não. É começar a enxergar ali os fios invisíveis aí que conduzem aí a certas escolhas. Então, a terapia e a análise, ela ajuda muito nisso. Porque muitas vezes a gente só consegue perceber padrões quando a gente fala, quando a gente revive, quando a gente associa, quando a gente escuta a nós mesmos, né, de verdade. Então, talvez amadurecer tenha menos a ver com virar outra pessoa e mais a ver com parar de viver os mesmos roteiros automaticamente. Todo mundo repete alguma coisa, todo mundo. A diferença é que algumas pessoas começam a olhar para isso. E quando a gente olha com honestidade, sem tanta crueldade, sem tanto julgamento, alguma coisa começa a mudar. Talvez a repetição não seja um castigo. Talvez ela seja uma mensagem, uma tentativa da mente de dizer: tem algo aqui que ainda precisa ser visto. E talvez a verdadeira mudança comece exatamente aí. Tá certo? Então a gente encerra esse vídeo aqui. E se você gostou desse vídeo, comenta aqui nos comentários qual a repetição você já percebeu na sua vida. E se esse conteúdo aí fez sentido para você, compartilha com alguém que também vive dizendo por que isso sempre acontece comigo. Então curtam o vídeo, compartilhem e até se inscrevam e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo. Tchauzinho.